Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou a Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. Afinal, após um longo silêncio, as mulheres ganharam as ruas. Nas 2 décadas de atividade radical que se seguiram ao renascimento do feminismo no início dos anos 70, as mulheres ocidentais conquistaram direitos legais e de controle de reprodução. Alcançaram a educação superior, entraram para o mundo dos negócios e das profissões liberais e derrubaram crenças antigas e respeitadas quanto ao seu papel social. Gerações depois, será que as mulheres se sentem livres? As mulheres prósperas, instruídas e liberadas do primeiro mundo, que têm acesso a liberdades inatingíveis para qualquer outra mulher até agora, não se sentem tão livres quanto querem ser. Não é por acaso. Estamos em meio a uma violenta reação contra o feminismo que emprega imagens da beleza feminina como uma arma política contra a evolução da mulher. O mito da beleza. Ele é a versão moderna de um reflexo social em vigor desde a Revolução Industrial. À medida que as mulheres se liberaram da mística feminina da domesticidade, o mito da beleza invadiu esse terreno perdido. Ele é, no momento, mais insidioso do que qualquer mística da feminilidade surgida até agora. Há um século, Nora bateu à porta da casa de bonecas. Há gerações, as mulheres viraram as costas ao paraíso de consumo do lar isolado e cheio de aparelhos domésticos. No entanto, no lugar em que as mulheres estão presas hoje, não há porta a ser batida com violência. Os estragos contemporâneos provocados pela reação do sistema estão destruindo o nosso físico e nos exaurindo psicologicamente. Se quisermos nos livrar do peso morto em que mais uma vez transformaram nossa feminilidade, não é de eleições, grupos de pressão ou cartazes que vamos precisar primeiro, mas sim de uma nova forma de ver. Essa é a Naomi Wolf em O Mito da Beleza. Uma pesquisa da USP de 2021 mostrou que nos últimos anos cresceu em 140% o número de procedimentos estéticos no Brasil. O Brasil, como a gente já sabe, é líder mundial no ranking de cirurgias plásticas em jovens e o segundo no ranking de procedimentos estéticos, perdendo só para os Estados Unidos, claro. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, dos quase 1,5 milhão de procedimentos estéticos feitos, por exemplo, em 2021, 97 mil foram realizados em pessoas com até 18 anos, muito jovens. A maioria, mais de 60% mulheres. Entre as justificativas para o quadro está a insatisfação com a própria imagem e a demanda social pela beleza. Para conversar com a gente hoje, convidamos a Cristiane Barreto, que é psicanalista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise. É uma alegria ter você aqui conosco, Cristiane. Obrigada por aceitar o nosso convite. Toda minha alegria, surpresa com o convite, com um tema super instigante, uma surpresa boa, né, com o convite, um tema super instigante, e tá falando sobre esse tema do mito da beleza com 2 mulheres belas que sabem fazer com isso de um jeito muito bom, né, para além dos imperativos contemporâneos, me deu ainda mais vontade de estar aqui. Obrigada pelo convite. Então, né, para dar, acho que o nosso pontapé inicial nessa conversa, acho que a gente tem passado por um tempo que me parece que as coisas estão mudando, né? Essa questão, nesse momento onde a China revela justamente aí o equívoco do luxo, né? Onde a bolsa de luxo não é tão de luxo assim. Então, onde a gente via que o status do luxo era portar os objetos, me parece que hoje tem um deslocamento de que o luxo
já não é mais portar esses objetos, e acho que aí a China revela isso bem, mas é justamente que o luxo hoje é poder, de alguma maneira, acreditar que pode vencer a passagem do tempo, né? Com esse uso de procedimentos, com essa coisa de parecer jovem a todo custo, e que o grande luxo hoje seria poder, né, enganar o tempo. O que que você vê sobre isso assim? Começar com o que você vê já é algo bem interessante, né? Assim, primeiro, é isso mesmo, né? É interessante essa história, trazer a China e as bolsas, né? Bolsa é mesmo um signo muito interessante para pensar algo da mulher ou da feminilidade, né? Ela revela, às vezes, ou a maioria das vezes, o oposto, né, do que tem dentro, né? Uma bolsa é sempre o lugar onde os objetos se perdem, onde os objetos não estão organizados ou são organizados de determinada maneira, né? Porque tem ali por garantia uma proteção, né? Nunca se sabe, né? A bolsa é o próprio enigma e o mistério para a própria mulher, né? A gente nunca consegue achar aquele objeto que a gente sempre coloca naquele lugar, né? E tem uma fachada, né? Então, eu acho que essa história do luxo e das marcas, ela traz mesmo isso, né? Uma denúncia do Samblan, né? Assim, ao invés do rei estar nu, a rainha não carrega a marca assim que ela pensa, né? Essa marca tem aí também algo que, pensando aqui no Lacan já, se a beleza é o último véu, né, que esconde o horror, era também mais fácil disfarçar que a gente não sabia, né, do trabalho escravo, do trabalho excessivo, do suor de outras mulheres, né, assim, para produzir em massa aquilo que poderia ali a partir de uma marca, né, de um samblan conquistado, o lugar de um objeto fálico, do objeto cobiçado é, por muitos e só algumas, né, o luxo ficava aí nesse ponto, né, do que o dinheiro pode comprar para além, né, daquele objeto da manufatura, assim. E a gente está diante, até seguindo um pouco a sua pergunta, o que a gente vê é essa transformação dos próprios sujeitos no objeto, né? Assim, que muda também a dimensão de um certo lugar do outro, quer dizer, o outro contemporâneo é o corpo nesse sentido, né? Assim, o novo o corpo como um novo Deus, né? Como diz o Lacan, assim. Como diz o Lohan, na verdade, uma expressão interessante para pensar o corpo como esse lugar de Deus, o corpo como esse lugar daquilo que pode ser adorado, cultuado, né? Como se a gente pudesse mesmo aproximar algo do real, do corpo à imagem ideal, né? Como se não existisse aí sempre um descompasso, né? Assim, entre o que se é, o que se vê no espelho, que o olhar do outro impõe, né? Então, é um luxo muito duvidoso, né? É um luxo que é preciso que a gente faça um giro a mais, né? Pensar que o luxo pode ser isso mesmo, como que é a maneira singular com que cada um é tocado por esses significantes contemporâneos e como não se afogar nisso, né? Mas também é por aí, né, que muitos sujeitos, ou talvez todos nós, assim, encontramos, né, resquícios e pequenos detalhes para construir o próprio corpo, né? Para alguns isso ganha uma consistência só a partir desse padrão, né, ditado pelo outro, essa tentativa de fazer um corpo, como se fazer um corpo pudesse passar por fora das marcas singulares que fazem aquele corpo existir, né? A gente não é um corpo e o corpo não é um dado, né? Assim, a gente pode pensar que entre o ser e o ter, né? Ter um corpo é também se apropriar da condição de poder fazer algo por ele, fazer algo com ele, cuidar dele de alguma forma, ter seus truques também, né? Entre o que pode suplementar, entre o que pode enfeitar para o olhar do outro, o que não tem necessariamente a ver com esse imperativo contemporâneo de como que um corpo deve ser,
das regras que ditam o que o corpo deve ser, né? Como é que cada um tem ou faz com o corpo é desconsiderado de uma forma violenta, né? Então, acho que isso tem a ver com uma forma de pensar o mundo contemporâneo, com esse declínio dos ideais, com essa queda dos tamanhos, né? Assim, que faz a gente dizer assim que a gente vive submersa nesse tempo do outro que não existe, não é? Mas ao mesmo tempo, esse outro que não existe faz retornar algo do outro da tirania, né? Do império, assim, dos imperativos, da exigência, né? Sobre o corpo, né? Sobre a estética. E é claro que isso nunca iria num lugar de forma mais violenta que não o corpo feminino ou o corpo da mulher, né? Que é justamente a mulher que traz, né, de alguma forma, ou a inexistência de saber de uma representação do que era uma mulher, né? Assim, que faz com que alguma coisa do horror se instaure diante disso, né? Assim, se deparar com isso que é da ordem do feminino, que é algo da ordem de uma mulher, é se deparar com alguma coisa do real que deixa cada um sem amparo, sem um apoio, né, para constituir alguma coisa, uma relação com isso, né? E às vezes, e não é só com questão estética que isso aparece como uma resposta no mundo contemporâneo de forma violenta. Pior que isso, né, ou para além disso, aparece o feminicídio, né, a violência contra a mulher, com impedimentos. Quanto mais a mulher conquista um lugar, mais impedimentos, né, mais barreiras a isso. E isso tem consequências para cada uma das mulheres, não só para o conjunto das mulheres, né, para cada uma das mulheres. Assim, as cirurgias estéticas, e esse é um dado de Minas, assim, há mais de 10 anos atrás, quando eu me interessei, escrevi um pequeno artigo sobre isso, assim, para uma circulação interna, eu nem publiquei, assim, nesse sentido, são as cirurgias nos órgãos genitais femininos. Eu esqueci como é que essa cirurgia chama, te escutando, que eu falei, olha, tem isso que eu não tinha pensado. Essa cirurgia em Minas, ao invés de ser a cirurgia que há 20 anos, 30 anos atrás era a mamoplastia, né? Ou seja, corrigir alguma coisa, um desses signos do feminino, né? Assim, chega ao absurdo de achar que tem alguma coisa da genitália, né? Do belo estético, de como que o outro pode fazer ou cortar alguma coisa Sim, desse corpo, está né? crescendo muito a procura Sim, de procedimento, fala, sim, rejuvenescimento labial, e que usa, né, preenchedores, você faz sim. bioestimulador de colágeno Tem isso também, né? Não estava sabendo desse detalhe. para, né, rejuvenescer a vagina. Porque na minha época de pesquisar sobre isso tinha a ver justamente na minha época, ficou ótimo, né? Ficou parecendo na minha época. No passado isso nem existia. Mas na época em que eu me interessei por isso, foi pela crueldade, assim, da troca que se fazia, que essas cirurgias eram os pedidos principais para as festas de 15 anos. As meninas debutavam assim. Então, passou de ser as festas de debutantes para ir a viagem à Disney, para a mamoplastia e agora para essa reconstrução, né, assim, das partes íntimas. E Belo Horizonte, Minas Gerais, né, mas era Belo Horizonte essa concentração do maior número de cirurgia. Então, fiquei pasma, assim, sai no estado de Minas, um jornal né, de grande alcance, eu fui investigar esses dados, assim, e era mesmo muito impressionante. Então, eu acho que esse é um aspecto interessante, assim, que testemunha um pouco o que está em jogo, assim, diante desse outro que não existe, assim, diante dessa falta de amparo, de uma certa orientação, assim, com a imagem do corpo. Quanto mais a gente vive esse império do ver, né? Já que a pergunta começou assim, mais os corpos se desmembram, né? É o contrário da unificação pretendida, né? Assim, então, o que está em jogo aí é a presença de um olhar muito tirânico sobre esse corpo, né? Assim, um olhar que dita algo na tentativa de eliminar assim, um certo enigma, né? Que cada um possa se vivenciar ou se fazer a respeito do que como é que o corpo pode ser a cada tempo, a cada momento.
E envelhecer traz alguma coisa dessa dimensão, né? Assim, como é que cada um, como você bem lembrou, todo mundo morre no final, né? Assim, esse é o ponto da não escapatória, mas a questão não é exatamente essa, né? Assim, para além dessas, para além disso que está posto, é como é que cada um pode pensar a morte, né? Assim, não viver sucumbido nesse pensamento o impedido em função desse pensamento, mas pensar, né, que tem alguma coisa da forma com que se quer viver, né? E isso inclui fazer com o corpo, com as relações, né? Com o amor, com as aparências, né? Como é que cada um quer fazer essa travessia das aparências até o dia que, bem, até o dia que esse corpo não vai mais viver, né? É como viver com esse corpo que está em jogo, né? E aí a gente vive a partir desse imperativo de um olhar tirânico, né? O outro não existe, mas retorna desse real, né? Assim, do olhar tirânico do mundo contemporâneo, né? Assim, do que tudo vê, do que tudo exige, e transformando essas coisas possíveis, né? Que as pessoas podem fazer bom uso na medida da escolha, assim, é quase como se a gente pensasse que os procedimentos também podem ser esses pequenos véus, assim, né? Essas pequenas máscaras, para que a gente possa ir acostumando com algo da ordem da passagem do tempo, para que a gente possa fazer um certo uso, né, do que o mundo contemporâneo coloca à disposição, mas isso não pode virar esse imperativo da forma, né? Assim, Então, imperativo Cristiane, de todos os sentidos. vou te interromper para voltar numa coisa que você falou que eu achei muito importante, né? Que você falou dos corpos que se desmembram. Uhum. E aí me lembrou esses dias eu passando pelo Instagram, e chegou para mim um patrocinado de uma clínica de estética e um dos relatos, justamente o que apareceu para mim era o relato dessa profissional dizendo que aquela moça, uma menina super jovem, devia ter 17, 18 anos, tinha pedido para ela a boca da Hailey Bieber, que é a mulher do Justin Bieber, né? Uhum. Então eu quero a boca de coração da Hailey Bieber, e ela tinha sido muito específica. E aí né, a esteticista fez lá a boca e tal, e fez uma comparação, aí pegou uma foto da Hailey Bieber, pegou uma foto dela, e realmente ficaram iguais, assim, né? Uma boca que não tinha nada a ver com a boca da Hailey Bieber, ficou igual a da Hailey Bieber. E aí eu fiquei muito chocada com várias coisas aí nesse exemplo, mas tem esse negócio do a boca, né? Não é a minha boca, é uma boca. E Uhum. aí eu fico pensando nisso que você traz de um corpo que se desmembra, porque parece que é um corpo que se oferece muito nesse lugar substituto de algo que antes a gente, por exemplo, as insígnias da feminilidade, né? A gente falou da Uhum. bolsa, vinha como um algo a mais, era um plus. Complemento, né? Um suplemento, né? Uma coisa que a gente carregava e agora parece que isso se porta no Uhum. corpo, né? Se Sim, carrega no sim. corpo, não tem como tirar a boca da Hailey Bieber, né? Ficou ali, assim. Claro, eu sei que Mas quem você faz essas pode. coisas vai dizer, não, mas isso sai com o tempo. Eu sei que Não, sai com o tempo. mas acho que você toca num ponto fundamental e dá uma pista, assim, né? Não se pode retirar a boca dessa outra mulher, né? Que nem é uma mulher, é a mulher do Justin Bieber, né? É Uhum, essa boca que interessa, né? A outra pode ser reproduzida em mim, né? Para além do espelho nesse sentido, mas grudado no espelho, né? Como uma imagem virtual, né? Essa imagem que se projetada não vai estar atrás do espelho, mas vai estar diante do espelho, né? À frente do espelho. Então, tem alguma coisa aí que se reproduz, né? Então, de alguma forma, são corpos que vão se mimetizando numa espécie meio monstrenga, né? Nesse sentido, assim, né? A boca
vem parar em mim, mesmo aquela boca, né? Não é a tentativa de É ser o outra corpo para da mim mesma, substância, né? né? Não é ser uma outra para Filme. mim mesma, é ser esse pedaço da outra em mim, né? É alguma coisa que tem dimensões, né? Para cada estrutura e para cada mulher ter essa boca, porque não foi só essa, certamente, que pediu a boca da mulher do Justin Bieber. Devem ter milhões de Não, sem bocas de dúvida. coração por aí, né? Mas Sem dúvida. dependendo de como isso aparece, é inclusive algo que convoca essa exigência como a única possibilidade de ter um corpo, né? A partir desse corpo da outra, né? Assim, a outra mulher encarnada com esses pedaços desmembrados mesmo, né? De cada um, assim. Agora, Você isso assistiu o filme, Cristiane, A Substância? né? Porque aí você foi falando, né, Mas desse corpo que vai colocando coisa e no final não tem forma nenhuma, nem de corpo humano tem forma, né? Porque é uma coisa que em forma do que explode, né? Assim, é que o mais interessante desse filme é esse nome, né? A substância, para os psicanalistas foi um prato cheio pensar na substância do gozo, né? Porque é exatamente isso que o filme revela, né? Aquilo que começa com uma chamazinha e vira um fogaréu, né? Assim, agora é um filme, eu tenho que dizer disso, assim, já que você tocou no filme, né? Que é um filme que quase entra para aquela lista minha e de muitos que é assim, nunca te vi e nunca te amei, assim, eu quase não vejo filme, quase não vi o filme, eu só vi o filme depois da, da fala da Demi Moore quando ela foi receber o Golden Globe. E eu achei uma fala muito tocante. Eu falei, não, deixa eu me render, assim, né? Porque eu sabia que tinha algo do estilo que eu não ia gostar e tal, enfim. E realmente eu não gostei do filme. Essa é uma questão, assim, para mim. É, não gostei do filme, até tenho que confessar, meu primeiro impacto, quando o filme termina, eu falei, gente, mas por que alguém gasta tanto dinheiro numa cena final? Isso daria para fazer uns filmes brasileiros apaixonantes. Eu fiquei impactada. Assim, para mim, o filme foi até onde aparece uma pequena deformidade, aquele dedo, né, que aparece ali com um ponto do disforme fálico. Para mim, o filme foi perfeito. Depois eu vi, porque às vezes, para me agoniar em alguns não, eu lugares, às vi vezes. assim, sabe, igual criança quando vê cena Não, de eu terror, abri que mão. Sim, Eu coloca a abri mão mão. nos olhos e vai Eu olhando. fiquei de olhos bem abertos. Mas eu fiquei muito impressionada e acho que o filme tem uma construção a partir daí muito interessante. Pensar que é isso mesmo, que você não dá conta de parar com aquilo a partir desse gozo maciço que você experimenta. Assim. Agora, de cara, eu prefiro ficar com o Oscar Wilde, assim, com aquela elegância das frases que parecem até vir de Echarpe, de tanta elegância, mas com o velho retrato do Dorian Gray. Quer dizer, eu acho que eu até faria esse pacto com um retrato na parede, assim, né, de que as marcas do tempo e da alma ficassem lá no retrato e que eu fosse, que o tempo pudesse parar, né? Mas eu nunca me toparia essa história de poder trocar de mim mesmo, comigo mesmo, no espelho da juventude, assim, por várias razões. Esse roteiro desse filme me pareceu curioso, assim, como é que alguém se trocaria por si mesmo, sendo outra jovem, né? E tem um duplo ali, né? E que não tem conciliação possível, né? Então eu achei, falei, gente, né? Assim, é, o filme, é claro, o filme traz uma discussão importantíssima, né? Assim, por essas substâncias que vão se injetando, né? Assim, em si mesmo, que são, por si, uma prática de um gozo sobre o corpo, né? Uma prática muito mais, né? Eu acho que nisso o filme ajuda muito a pensar essa questão da estética ou do belo, né? Assim, que é um belo que serve muito mais a essa disputa consigo mesmo no espelho, né? Assim, a parte mais, assim, muitas partes dramáticas, né? Assim, entre o horror e o escárnio no filme, mas a parte dramática mesmo é quando ela quase cede ao encontro, né? Dela mesma, inclusive no espelho, de que ela não suporta, né? Porque tem alguma coisa ali que é impossível encarar, né? Então, a passagem do tempo traz mesmo essa dificuldade de encarar isso que, na verdade, nunca satisfez completamente alguém, né? Então, tem alguma coisa da ordem
do estatuto que a beleza pode assumir para algumas mulheres, que é um complicador desde sempre, né? Assim, o Freud chega a dizer, né, de alguma forma mais radical do que eu vou dizer agora, mas que tem uma suspeita, né? Se as mulheres belas dão conta de amar, se elas dão conta de extrair algo da ordem do próprio narcisismo para fazer uma segunda volta, né? Ou para endereçar um investimento libidinal em outro que não, nesse si mesmo que está perdido no outro, na verdade, né? Então, essa busca por um certo ideal de beleza, o que eu acho que no mundo contemporâneo é mais cruel, assim, mais sério, na verdade, tem a ver com o padrão, né? Porque o incômodo com o passar do tempo, ou como que cada um ia ver se dissolver as suas belezas, né? Assim, a sua beleza enquanto um ponto relacionado, alinhavado, costurado com mais energia, assim, na juventude, isso também, a gente vem ganhando alguma coisa no mundo contemporâneo também em relação a isso, porque as formas, aparentemente, a gente tem mais liberdade em relação às formas, né? É como se a gente conseguisse habitar um tempo, um mundo, que a gente quase se convence que é mesmo assim, o individual, a valorização do individual, quase se aproximando a questão da singularidade, mas aí a gente vê que não é bem assim. É aí que essa liberdade está perdida, né? Cada um pode ser o que é, como é, tem mesmo várias tribos, a gente tem mesmo mais liberdade de ser, de aparecer nesse sentido, aparecer nem se fala, né? Mas, na verdade, tem um comando mais né, do seja como se deve ser, muito maior do que já existiu enquanto consequências, né? Porque tem um paradoxo, um falso paradoxo, um aparente paradoxo, né? Assim, de que cada um pode ser, que talvez esse seja mesmo o grande luxo, né? Cada um poder sustentar esse traço da singularidade, da sua falta, de construir, né? Sua máscara sem encarná-la tanto, né? Sem ser amascarada, sem fazer o outro perceber ou o outro pensar que ela é o falo, né? Porque é isso que vocês duas disseram, que eu concordo, quer dizer, as pessoas vão buscar aí, ou seja, a boca da mulher do Justin Bieber, ou seja, né, as várias cirurgias, né, para ser a mais bela, né, assim, e que se coloca, e aí eu acho que isso tem a ver com o filme, se coloca muito mais nesse lugar de que o espelho comparativo é você mesmo num tempo que não tem retorno, né? Mas a insatisfação, ela estava posta em todos os tempos, né? Na puberdade, na adolescência, no máximo da juventude, né? No maior brilho. Então tem alguma coisa aí nossa, eu fui e voltei, mas vamos ver o O filme de novo. mal-estar com o corpo, ele é, né? Ele é da subjetividade humana, essa infamiliaridade do corpo É, próprio, né? E eu acho que você traz uma coisa importante, quando você fala de juventude e beleza, que tem um nó aí, né? Como se a beleza fosse sinônimo da juventude. E conforme a juventude vai, né, se perdendo, porque o tempo passa, é como se a beleza também escorresse ralo abaixo, né? E eu acho que é aí que me parece que entra um ponto importante para a gente pensar e que de algum modo você toca nisso. Qual que é o limite, né, entre poder se servir desses recursos, né? Justamente para poder valorizar aquilo que se tem de bom, né? E é o E grande poder luxo, que é um esse grande é o luxo, verdadeiro luxo, exatamente, né? né? Do que aquilo que, né, se tenta transformar em outra pessoa. E aí você vira justamente um corpo meio Frankenstein, né? Que é o cílio imenso, a boca enorme, o nariz pequeno, a bochecha preenchida, a extensão de cabelo, a unha do tamanho do não sei o quê, né? É tudo muito, né? É uma soma de um corpo todo em pedaços, mas excessos de pedaços, né? E que quando você recolhe, né, não faz sentido algum, né? Se você pega a harmonia de um rosto, é justamente, né, essas partes que compõem, mas tem o nariz, É uma o olho. harmonia É sempre desarmônica. exato, porque Sempre o você nasceu corpo assim. é desarmônico, né? Não existe harmonia com o corpo porque não tem harmonia entre corpo e gozo e imagem, né?
E aí, uma coisa que você falou ali, que é sempre, é muito, muito, é tudo muito. E agora tem essa virada aí que eu acho que é importante, que eu tô acompanhando, que agora é o muito pouco. Então, que Uhum. tem a onda das clean girls. E a Licene ontem me Sim. falou mais uma, que é a messy Messy girl, girl. que é que daí é o você faz muito Isso, é isso para que eu ia parecer que falar. você não fez nada, né? Nada. Hum? Uhum. Pois é, tá vendo? São formas, né, de lidar ou de fazer com isso, né, do parecer um falo, né, assim, ou de parecer que se é um falo, né, ou se compor assim, né, são alguns truques entre o que se faz ver, o que não se faz ver, o que se realça, o que não se realça, né? A questão toda é como que está aprisionado a um ponto de um olhar. O olhar é isso que é da ordem dos objetos, como é que isso tem nos olhado, né? E a partir daí, como é que a gente vai se moldando, né? Assim, que é um molde mesmo, né? Como se o corpo, a face de cada um virasse essa espécie do molde da exigência, né, estética. E aí a exigência estética é para quem, né? Tem uma passagem no consultório que é super curiosa, assim, de uma adolescente, ali na segunda etapa assim, da adolescência, que ele termina o namoro em função de ficar muito desencantado, porque ele fala, mas eu me apaixonei, ela tinha uma bochechinha, ela era meio gordinha, ela era tão linda, e ela resolveu, quanto mais, ele fala, a frase é exatamente essa, quantos mais quilos ela perdia, mais o meu amor esvaziava. Então, um traço, assim, que a gente tem que estar atento, né? Assim, aquilo que o outro vê, né? Assim, ou aquilo que fisga o outro, que faz com que o outro ache belo, não é necessariamente o que eu acho belo no espelho do outro, né? Então, sei lá, apaixona-se pelo brilho no nariz, pelo sorriso meio torto, pelo olho caído, e tem traços e que tem a ver com esse ponto da falta mesmo. É impressionante isso, né? O belo não é esse harmônico, eu brinco até Uhum. que, inclusive, tem isso, né? Assim, tem que ter cuidado para não virar um projeto Mulher Bobagem, né? É importante não virar um projeto Mulher Bobagem, todo mundo com o mesmo cheiro, todo mundo com a mesma cor, todo mundo com o mesmo, né? Sei lá o quê. Mas também pensar que tem alguma coisa, né, do belo para cada tempo, que você vai ali conversando com isso, né? Ou achando, vendo o que é isso em você, que é isso, o que isso agrada em você ou desagrada em você, enfim. Mas o que é importante é demarcar que essa mudança é uma mudança que faz rever a questão, inclusive, da histeria, né? Assim, as histéricas do Freud, elas chegam, né? Assim, se fala da Dora da casa da Ana Oy, a casa das bonecas, né? Assim, da Dora e das bonecas, mas é muito curioso porque ela mantinha uma relação, né, com os analistas ou com os médicos, vou falar dos médicos, né? Que era de fazer com que o corpo fosse um enigma, né? Um corpo sem remédio, um corpo que desafiava saber, um corpo que não se entregava, um objeto íntimo que não se depositava de qualquer forma. E, né, tem uma expressão do Sérgio Coutet que é ótimo para pensar essa questão no mundo contemporâneo, assim, que é a posição das mulheres que inverte a tal ponto de que elas são essas que entregam o corpo ao bisturi, né? Assim, entrega o corpo ao bisturi do médico, do mestre, do outro, né? Assim, o corpo como se ele fosse um objeto, por si, um objeto de gozo, para ser modificado pelo saber, pela mão, pelo corte, pelo bisturi do outro, né? Com uma docilidade que não se entregava facilmente, né? Assim, uma docilidade no mau sentido, né? Assim, como as pessoas se entregam a esse bisturi do mestre, né, sem ponto de A resistência. passividade, né? Acho que a passividade é um nome melhor mesmo. Então, assim, é algo intrigante, não é? Porque a histérica é exatamente esse que combatia, o que queria saber ali do mestre, o que ele tinha, né, desse discurso, o que esse discurso tinha para dizer, mas se o mestre, né, vacilasse, se esse outro vacilasse, dissesse, esse objetinho, isso significa isso, ou isso é isso, ela sairia, né, esse que é o ponto do discurso histérico, ela sai dizendo assim, é isso, é esse o saber que você achava que tinha,
sobre esse objeto que é mais enigmático do que isso que você pensa acessar. E hoje em dia, esses corpos se entregam ao bisturi. Ao bisturi também, é mais do que uma metáfora, né? Mas ao bisturi desse recorte aí de um saber sobre a beleza do corpo da mulher. Né? Assim, isso é algo bastante impressionante, com consequências clínicas, inclusive, importantes, né? Então, é preciso ter um corpo para gozar, né? Assim, é isso mesmo, o gozo é esse ponto sustentáculo do corpo, mas tem alguma coisa aí, né, de um certo desacordo perene em relação à imagem, né? Assim, existe o corpo e a imagem do corpo, se a gente puder dizer assim. Existe um ponto do real do corpo, né? É a imagem que vem dar consistência a isso e o que tem feito com a imagem, né, de cada um e com esse coletivo de imagem, né, essas coisas desmembradas, ensina também sobre alguma coisa que é da ordem do corpo para a psicanálise. Não está mais em jogo o corpo da fase do espelho, né, da unificação, ou diz que é harmônico enquanto construção. Também no último ensino do Lacan não é isso que está em questão. Né? Não é esse, ele diz que se serve do Merleau-Ponty, justamente do invisível e do visível e do invisível, para fazer uma certa correção no seu ensino, né? Que é justamente no estágio do espelho, onde parecia que existia uma complementariedade, sem furo, entre a imagem do sujeito e a imagem do outro. Isso que a Kawana ressaltou, assim, né? Que também tem a ver com o harmônico e o desarmônico. O final do ensino é o corpo sacro. Né? O corpo é um saco, isso que se esvazia, por isso talvez que pode se preencher tanto, ou com excesso de corpo, ou com excesso de preenchimentos que me veio aqui agora, mas é esse corpo vazio que os objetos circundam, é um objeto fora do corpo, tanto o olhar como a voz, né? Assim, um objeto oral, né? Um objeto anal, no sentido do acúmulo de coisas sobre o corpo, e esse corpo pode ser tamponado, né? Assim, esse corpo pode explodir, né? Dele mesmo, inclusive no seu aspecto narcísico, assim. Então é importante, e isso vai do início ao fim, né, da psicanálise, que não chegou ao fim, né, mas da psicanálise que para pensar o mundo contemporâneo, pensar essa relação que o sujeito mantém com essa possibilidade de atingir os ideais, né? O Lacan traz a fábula da rã e do boi, né? Assim, do La Fontaine, assim, ele traz isso no seminário 8, no seminário 10, no seminário 23, ele retoma, para dizer que é exatamente isso. Você fica de olho ali naquele boi que você vê no pasto, muito bonito e frondoso, e diz assim com desdém: se eu quiser, eu fico igual, né? E infla e pergunta para a irmã: estou igual? Não, estou igual? Não. E o final é que ele explode, né? Então, desdenhar a beleza, ou a partir da inveja, ou a partir daquilo que não se pode ser, é uma tentativa de recobrir mesmo a castração, né? Assim, de evitar se perguntar, né? Assim, como é que eu posso ser, inclusive, mais aliada disso que eu não vejo no espelho, ou seja, nesse ponto do olhar do outro, né? Nesse ponto cego, né? E aí, assim, acho também que não é fazer um descarte disso que, na verdade, a gente não descarta, né? Do que a ciência pode fornecer, ou o que a prática, não a ciência, a prática médica ou estética, né? Pode oferecer de truque para cada um suportar, passar, né? Pelo tempo, sabendo que, na verdade, é o tempo que passa pela gente, né? Que a gente tem que fazer um certo acordo aí com a vida, né? Assim, acho que fazer a vida ser nossa amiga, né? É esperar em um ponto de uma contingência para dar os giros também na hora certa, né? Que é a hora que cada um vai inventar seus truques e que os Essa palavra que você traz é muito boa, o truque, porque talvez o luxo seja poder se servir dessas coisas como um truque, no sim, sentido de que você monta uma coisa, você monta uma ficção, mas você sabe que que é de um truque que se trata, né? Não sim, fica a serviço disso. Acho que sim. essa é o grande Sim. ponto. E isso cabe um conjunto grandão aqui para falar das mulheres, né? Isso para todas as mulheres, não todas, né? Assim, que é isso, tem que ultrapassar minimamente
isso que é só da ordem do falo, ou isso nos ultrapassa sem a gente nem experimentar como é que é essa fronteira, como é que é esse divisor de águas tênues, né, entre do para além do falo, né? Isso não precisa só horrorizar, né? A gente tem mesmo que pensar como é que cada um vai fazer esse ponto do truque, porque, né, assim, a gente até aprende muito com quem literalmente sabe que a mulher se monta, né? As mulheres trans falam disso de uma forma diferente, mas eu estou até pensando nesse ponto dos travestis que brincam com isso, de dizer, né? Eu Sim. me monto, né? Uhum. Porque a mulher é isso mesmo que se monta, se desmonta, não é só como a Adélia Prado fala, né, mineiramente, é desdobrável, né? Ela é montável também, né? Mas isso não pode estar muito longe do real. O Samblan, né? Não tem não é falso nesse sentido. O Samblan tem que dar justamente isso que recobre algo da ordem do real, Sim, ele é né? um Isso alicerce subjetivo, né? O problema é quando é você acredita demais nele, né? hora que é um apoio, ou então o problema é quando você acredita demais nele, ou quando se serve dele completamente, como se tivesse completamente disjunto, como se não tivesse nenhuma relação com o real, né? Sim. Do corpo. E aí estou usando a palavra real aqui, como real mesmo, como esse ponto do impossível de ser representado no corpo, ou de ser, enfim, talvez até mesmo caiba a palavra melhorado, né? Assim, é esse cancro, né? Com que cada um se depara, que não tem representação, que não tem palavra, que não tem imagem que recupra, né? Assim, então, é claro que a gente vai fazer uso dos recursos, né? Para consistir algo no imaginário, para inventar uma forma de parecer mesmo para o outro, porque isso não é só, né? O espelho tem um ponto do olhar do outro que é fundamental para constituir cada um, como é que cada um tem o narizinho da mamãe, o queixinho da vovó, né? Os tracinhos assim, que fazem o corpo, são as palavras que marcam, que fazem, né, o corpo, mas que tem um ponto do gozo instaurado em um lugar que isso não recobre. Isso ajuda a constituir o corpo, mas isso não recobre tudo, né? Então, tem um uso para se fazer disso que tem a ver com o truque mesmo. E às vezes a gente conta para algumas, às vezes a gente divide com outras, né? A gente vê, às vezes a gente vê no Instagram, às vezes a gente descobre, enfim, marcas, né? É isso, descobrir marcas sem descobrir as próprias marcas, né? Ou de que lugar que a gente não quer ser vista é muito devastador, né? É muito devastação mesmo, né? Por isso que desmembra o corpo, porque esse olhar que vê tudo, exige tudo, que seja assim, que é que alguém fica tão fascinada pela boca da mulher, né? Do homem que causa seu fascínio. Esse exemplo da Cauana, ainda mais que é uma boca coração, né, gente? Olha o tanto de É uma boca coração, não É é uma qualquer boca. boca. É. Mas vamos combinar que também é uma boca bonita, né? Muito bonita. Mas é é uma boca que, por sua coração. vez, também foi feita. A Sim, boca dela também foi feita. Se a gente vê sim, fotos antigas, ela tem preenchimento. Ela tem um desenho diferente hoje que não tinha. Quer dizer, é aí que eu acho que está a coisa, não fazer com que esses recursos, que esses truques se tornem partes de uma série. Uhum. sim. Sim, que é, cada um que possa dizer do que do que deseja encontrar ali, né, Uhum. do que tem vontade de, sabe, de mudar, mas que isso tudo possa ser recoberto por palavras, Né? E são recursos mesmo, né? Assim, recursos. eu me lembrei de uma coisa agora, ficou assim, não consigo não falar disso. Quando eu comecei a estudar psicanálise, há uns 30 e poucos anos atrás, falar em tempo, a gente recebeu uma visita de um psicanalista que foi uma das coisas mais importantes assim para minha vida. Um caso que ele comentou na época do Raul Soares, um caso impressionante. Ele se chama François Legui, ele está vivo, produzindo e tal, um francês com os cabelos negros, muito lisos, assim, muito bem posicionados, assim, um sujeito muito tem um ponto estético, um ponto fisicamente muito curioso, assim.
E aí passaram-se 10 anos, ele volta ao Brasil, foi congresso em Paris, logo depois. Ele tinha a mesma cara, ele tinha o mesmo cabelo negro, ele tinha um fio de cabelo branco. Depois eu fui ver ele envelhecer, mas a frase que eu construí tinha a ver com isso assim, gente, eu acho que o que realmente é rejuvenescedor, na época que você está pensando qual o creminho passar nos olhos, eu acho que o que realmente é rejuvenescedor é o divã, é a psicanálise, porque esse homem não envelhece, né? E não envelhecia no sentido de como ele pensava o tempo, de como que ele fazia com a psicanálise. Gente, isso tem efeitos verdadeiros Sim, sobre o corpo, né? Isso, Então, aí tem algumas algo que pessoas procuram. realmente não envelhece, né, Cristiane, que é o desejo. E o desejo, a idade é a idade do desejo, como diz Lacan, e tem alguma coisa do tratamento do inconsciente, assim, né? Que tem valor estético, a gente muda, tem alguma coisa que brilha diferente, tem alguma coisa que a gente sabe fazer com um corpo diferente, tem a ver. Mas é muito curioso, né? Porque hoje em dia, como a análise também pode entrar na lista dos objetos, e esses objetos podem ser fúteis, descartáveis, experimentais ou perene, às vezes as pessoas, principalmente as mulheres, né? Isso é uma questão, não que os homens não chegam, inclusive, sentindo muito de como fazer para que essa vaidade continue mantendo eles, né, com um lugar fálico, né? Só ter os objetos também não serve mais para os homens, né? Isso também é uma questão, fazer do corpo, fazer da própria beleza. Você está falando da boca da mulher do Justin Bieber, mas que eu vi recentemente foi um homem que pagou uma fortuna para parecer o Cauã Raymond, em todas as estruturas, sim. maxilar, tudo remendado, né? Mas, enfim, mas as pessoas também procuram análise a partir dessa série. Ah, porque eu já fiz X, Y, Z, né? Aí vem com os procedimentos estéticos, não é mais assim, eu fiz terapia, eu fiz yoga, eu faço. Mas aí eu fiz procedimento X, eu fiz a cirurgia, aí eu resolvi fazer análise. Às vezes é isso mesmo, a análise vai salvar a sua relação com o ponto do espelho, que você não fique, né, sem rosto, né? Que o rosto não vire uma imagem fictícia. Ou então as pessoas que experimentam um certo tratamento do gozo sobre o corpo, e a forma com que ele se entrega aos procedimentos, ou se entrega, inclusive, a promessas horríveis e que colocam o sujeito em risco, também se modifica, né? A análise também chama cada um a perceber que em vários, né, em muitos momentos da vida, não cabe a ingenuidade que parte a partir do não querer saber de nada disso, né? Então, é importante, assim, é fundamental que a gente possa fazer uso disso, Uhum. que nosso tempo oferece, com a moderação sobre o gozo mesmo, porque isso não tem fim, né? Aí a gente voltaria no filme mesmo, quer dizer, é impossível, né, cessar esse empuxo, né, ao pior, assim, em função de experimentar algo que tem a ver com uma certa aprovação do outro no custo que custar, né? Isso é o imperativo contemporâneo que serve para pensar várias coisas. Assim, aquilo que é possível se transforma em algo obrigatório, né? E as pessoas vão fazendo Muito bom. verdadeiras passagens ao ato Sim. como uma espécie de mutilação compartilhada com médicos e esteticistas. É Muito como se bom. fosse uma passagem ao ato compartilhada. Quer dizer, a análise pode fazer você pensar, né, a qual ato médico você quer estar entregue a partir de um ato de decisão que pode passar pela sua relação com a estética, que não é algo fútil ou superficial, né? É algo importante, compõe algo que tem a ver com estilo, né? É, sim. Muito bom Então, isso que você traz. Eu acho que a gente pode até encerrar com esse ponto, assim, né? Porque eu acho que é, traz o núcleo desse cuidado, assim, que se servir do que é possível sem tornar o possível obrigatório. sim, Sim. nem Que esse sei. é o Eu caminho. sei, eu sei falar disso que eu falei, né? Não é um saber, assim, né? Alguma coisa que a gente experimenta na construção do saber, com a própria vida, com a própria relação com o corpo, com o outro, com o que se escolhe ser, né? Com a psicanálise, com o tempo presente, mas que algumas orientações são importantes, né? Para a gente entrar nessa conversa
ou fazer dessa conversa uma consequência melhor para os sujeitos e seus corpos, né? Sim, Perfeito, perfeito. Cristiane. Muito, muito obrigada. Foi Eu muito que bom. agradeço. Obrigada, Cristiane, foi ótimo. Você trouxe contribuições Importantíssimas, né? muito importantes. Nossa, anotei Eles que várias trouxeram um coisas tema aqui. muito instigante. Contribuições Obrigada mais importantes. uma vez. Espero que você Obrigada. volte. A próxima vez para a gente falar de outra coisa. Foi muito bom. Até, Um obrigada. abraço. Um abraço. Tchau.